Bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai estudar o quarto capítulo, comentar, né? O quarto capítulo do livro A Sabedoria de um Pobre, de Éloi Leclerc. O capítulo se chama O Gemido de um Pobre. Bom dia, Ju. Então, eu estava dividindo os capítulos, né? Faziam mais ou menos umas 2 vezes o mesmo capítulo, mas como agora eu estou fazendo uma vez por semana, uma amiga me deu a ideia de fazer o capítulo inteiro. Então, hoje a gente vai estudar o capítulo inteiro. Mas eu queria, antes de mais nada, fazer uma pergunta para vocês. Quem quiser responder aí, porque Eloá vai tratar desse assunto nesse capítulo. O que é o contrário do amor? No livro inteiro, mas no meio tempo vocês vão pensando aí me respondendo, hein? Eloá, no livro inteiro, mas em particular nesse capítulo, ele penetra no sentimento, no pensamento e no olhar de Francisco. Com certeza eu não vou conseguir ser fiel como ele, né? Mas eu vou focalizar no que o capítulo está ensinando para a gente. Vamos lá, Ju. Você quer saber, mas não vai me responder, né? O que, segundo Eloá, Francisco pensava o que era o oposto do amor. Bom, Jane entrou, eu quero ver se ela me responde. Jane, você sabe o que é o oposto do amor, o que é o contrário do amor? Ódio não é, não. Bom dia, Mábia. Você sabe o que é o oposto do amor? Bom, vocês vão pensando aí que vai passar um pedacinho antes de eu chegar nessa definição, né? Não é o ódio, não é o desamor. No sentido, podem ter, eu acho que várias definições, né? Mas né, no caso desse capítulo, Eloá vai dar uma definição para o contrário do amor. O que Francisco via como oposto do amor? Vamos lá então começar a historinha, né? Então, gente, a gente parou no capítulo 3, a semana passada, e eu até esqueci de dizer para vocês que Francisco sai daquela conversa com o Frei Leão soluçando. Isso é muito importante, né? A dor dele era muito forte. E outra coisa, nos mostra a humanidade, né, de Francisco. Vocês já imaginaram Francisco chorando? Ele também chorava. E aqui, Eloá também vai dar outras emoções a Francisco, que são muito humanas e que a gente nem sonha, né? Não imagina que ele pudesse sentir. E passa alguns dias daquele episódio, Francisco está voltando do bosque, das suas costumeiras orações, e ele chega no eremitério e encontra um jovem frade leigo esperando por ele. Esse frade, o que é que ele queria? Ele diz para Francisco assim, que ele gosta muito de livros e que ele queria a permissão de Francisco para, como eu posso dizer, ter uma pequena biblioteca e, em particular, um saltério. Quem não sabe o que é o saltério, é um livro somente com todos os salmos. Francisco fica ouvindo o pedido daquele frade e
na mente dele, ele não vai dizendo nada para o frade, né? Ele vai elaborando, vai enxergando além daquele pedido, além daquelas palavras e vai fazendo suas reflexões. E ele fica pensando: se eu der a permissão a esse frade, né, de ter bom dia, Bela, de ter, né, de possuir essa biblioteca, esse saltério, eu vou dar aval ao que os ministros estão querendo. O frade, naquela ingenuidade, chega para ele e diz assim: meu ministro me permitiu, mas eu vim pedir a você também, né, a permissão. E Francisco fica fazendo toda aquela avaliação. E aí é que eu chego no ponto, né? Francisco sente que é como se fosse os ministros aproveitando da ingenuidade do frade, né? Para poder ter a abertura de possuir bibliotecas e mosteiros e outras coisas mais. Era um pedido simples, mas que iria abrir uma porta para uma grande mudança. Francisco na hora sente cólera, olha aí, gente, né? Mas ele se controla, porque a indignação que Francisco sente é do ato, não das pessoas, né? E aí ele pega e diz assim para o jovem frade: você quer um saltério? Espera que eu vou buscar. Aí ele entra naquela pequena cozinha, né, aquele pequeno vão, pega um pouco de cinzas, chega para ele e diz: está aqui o seu saltério. E ele esfrega a cinza na cabeça do rapaz. O rapaz fica desnorteado, não esperava aquela atitude, né, de Francisco. E aí, como ele fica assim, estarrecido, olhando para Francisco sem saber o que fazer, Francisco também fica constrangido, né? E diz: talvez eu tenha sido muito rude. Aí fica querendo explicar, talvez eu poderia explicar para ele que eu não tenho nada contra a ciência, muito menos contra a propriedade no sentido geral. Mas, sendo filho de mercador, né, de um rico mercador de Assis, eu bem sei que ao acumular riquezas, ao acumular posses, a gente não consegue ser amigo de todos os homens. Ao possuir as coisas, nós nos colocamos numa posição de defesa. E a solidariedade fica em falta. E aí ele lembra que falou para o bispo, né? O bispo de Assis, quando disse que eles estavam vivendo numa extrema pobreza, ele disse: bispo, eu não posso possuir nada, porque se eu possuir alguma coisa, eu vou precisar de armas para me defender. E o bispo sabia muito bem disso, que muitas vezes os homens de igreja usaram as armas, né, para defender as posses, enquanto que o evangelho pede simplesmente a deposição de todas as armas. Então, para Francisco, gente, o oposto do amor é a posse. Bom, Francisco vai pensando todas essas coisas sem falar nada para o rapaz e fica assim querendo fugir dali, fugir do olhar que o rapaz fica olhando para ele, avaliando cada mínimo movimento, esperando, né, uma resposta, E Francisco fica um pouco assim fazendo todas essas meditações e diz: mas se eu for falar tudo isso para ele, ele vai dizer: mas o que é que tudo isso tem a ver com o meu pedido de ter um simples saltério, né? E Francisco pensa que seria melhor ele falar de uma outra forma, né? Aí ele pega e diz assim:
Depois, porque ele ainda pensa, eu ia esquecendo, gente. Bom dia, Marci. Quando ele vai analisar também, tá me fugindo, hein? Ele vai analisar que quando a gente tem alguma coisa, a mínima coisa que seja, a gente se coloca numa posição de comando e que a sociedade, ela é assim, corrompida pelo relacionamento entre patrão e servo, né? E ele fica dizendo, mas como é que eu vou dizer tudo isso para esse rapaz? Ele não vai entender qual é a conexão de uma coisa, de um pedido tão simples, chegar a uma consequência tão grande, né? E aí ele fala assim, depois que você tiver o seu saltério, o que é que você vai fazer? Isso porque o rapaz dizia que os livros iam ajudar a ele a ter um fervor religioso maior, né? O que é que você vai fazer depois que tiver esse livro? Você vai sentar na poltrona do orador e vai dizer ao seu amigo, me traga o meu saltério? O rapaz fica olhando assim para ele como se dissesse, o que é que Francisco está dizendo, né? E Francisco, querendo, diz assim, nossa, sente compaixão pelo rapaz. Ele diz, vale a pena eu tentar explicar para ele. Aí ele se chega mais pertinho, né? E diz, sabe, quando eu era jovem, eu também quis ter vários livros. Eu queria encontrar a sabedoria, mas todos os livros do mundo não comportam a sabedoria. Não confunda ciência com sabedoria. E aí ele pega e diz assim, no momento da luta, da tentação, do desconforto, a gente não tem necessidade de livros, a gente tem necessidade unicamente de Deus. Desculpem, do Cristo, ele diz do Cristo, unicamente do Cristo. E aí ele começa a falar da paixão de Cristo, do seu martírio, fecha os olhos e viaja naquelas ideias falando para o rapaz. E aí, quando ele abre os olhos, ele termina de falar que abre os olhos, ele se dá conta que está sozinho. Ele está sozinho, o rapaz deixou ele e foi-se embora. Não estava entendendo nada do que o Francisco estava falando. Tá bom, ele não vai me dar o saltério, nem vai me dar permissão para ter o saltério, eu vou me embora, né? E é interessante, gente, que naquele tempo os livros eram muito caros, porque eram copiados à mão. A capa dos livros era feita em couro, era tudo artesanal. Então, nossa, ter um livro era ter muito. Não é hoje que a gente com 5 euros, como é que com 10 reais, com 15 reais a gente compra um livrinho, né? Bom, e aí o capítulo vai entrar em uma segunda etapa, onde Francisco vai percebendo. Vocês lembram da outra vez ele refletindo, olhando a chuva? Discorda com o autor sobre o oposto do amor. E aí, Francisco começa a olhar o outono, as folhas caindo. Ele vive extremamente o momento, né? Francisco, ele presta atenção em tudo. Ele presta atenção em tudo. O outono já indo embora, o inverno chegando, a neve, o frio. Francisco vê o movimento da vida, o movimento das criaturas e se sente excluído desse movimento, porque para ele estava tudo estagnado, ele estava ali, parado, sem conseguir encontrar aquela paz que ele fugia constantemente, né? O seu olhar, quando ele fazia suas orações,
já não encontravam o Cristo. No lugar do Cristo, ele só encontrava vazio. Então, ele começa a refletir o que eu tenho que fazer, né? Voltar para Santa Maria dos Anjos, ao encontro dos frades. Mas como eu vou esconder deles a minha angústia, a minha tristeza? Ficar aqui, na solidão do eremitério? Mas que exemplo eu vou dar para eles? Muitos perderão o próprio fervor, vendo Francisco assim apagando, né? Se deixando andar. Gente, quando uma pessoa dá o exemplo, coloca um ideal no mundo, ela não pode em nenhum momento crolar. Porque se ela crola, o ideal também crola. Então é um peso muito grande para se levar, né? E Francisco meditava sobre isso. Já não chegava para comer com os frades que estavam ali no eremitério. Chegava sempre atrasado para as orações em comunidade. Mas quando ele chegava, que ele estava entre os seus, ele era atencioso, amoroso, cuidava de cada um, ele se sentia responsável como uma mãe, ele se sentia responsável por cada frade, como uma mãe é responsável por cada filho, né? Mas ele não escondia os olhos vermelhos de lágrimas, ele não escondia a sua magreza intensa. Uma vez, Frei Leão vai até ele em busca dele, porque ele não volta. Frei Leão vai e encontra ele ajoelhado na neve, agarrado numa pedra, petrificado. Era quase como se ele e a pedra fosse uma coisa só. E aí Frei Leão pega ele pelo braço, como pega uma criança perdida, desorientada, e leva ele para o eremitério, acende um fogo, e Francisco fica refletindo, olhando as chamas da fogueira, as cores, do lado de fora o vento, as árvores que parecem que gemiam no frio. Então ele está ali presente, no presente, Francisco. Embora ele pensasse e tivesse angustiado pelo futuro da ordem, né? Pelo futuro do movimento, pelo futuro dos seus ideais, ele estava ali presente, sentindo tudo ao seu redor. E ele, né, olhando o fogo já quase consumido, ele se lembra que uma vez ele tinha pedido aos frades para que quando cortassem a lenha para fazer a fogueira e se aquecerem, que eles pudessem deixar um pedaço do tronco para que ele pudesse reflorescer. E aí ele fica pensando, quem sabe se dessa vez eles deixaram, né? Eles deixaram o tronco e quem sabe esse tronco vai reflorescer. Aqui a gente pode perceber que o voto de pobreza franciscano, ele só tem sentido se for em função da fraternidade, né? E ele diz que os homens que buscavam a ciência, eles perdiam aquela simplicidade da vocação que era o movimento franciscano, né? Quando a gente começa a se sentir um algo a mais, né, gente? Aí acaba a solidariedade, acaba a fraternidade. Então a mensagem, né, desse capítulo de hoje é isso. O oposto do amor é a posse e a ciência, né? Ela só tem sentido se ela for revestida pela fraternidade. Ele não exclui a ciência, né? Ele não tem nada contra, como diz no início do capítulo, mas essa ciência ela deve ser revestida
pelo sentimento de fraternidade, ou seja, o voto de pobreza e a ciência precisam, né, deixar esse lugar de destaque para o amor fraterno. Então vamos ver aqui, Júdice se sentir responsável por cada frade como a mãe com seus filhos. Exato, o Leluá diz assim nesse capítulo, né? Eu acho muito interessante, muito interessante. Eu não sei como é que Eloá fez a mergulhar assim nesse olhar de Francisco, nesses sentimentos, nessas sensações, nesses pensamentos, porque são pensamentos íntimos, né? Talvez um estudo profundo dos escritos de Francisco fazem com que a pessoa possa chegar a esse nível assim de aproximação intensa, ao ponto de dizer: Francisco pensaria assim se chegasse um frade e perguntasse para ele. Eu realmente não sei de onde é essas fontes que é Luar, mas esse livro é assim, inacreditável, né? Nossa, às vezes parece que é o próprio Francisco dando o seu relato, dizendo: olha, eu estou pensando isso e aquilo, né? Para o coletivo, como no momento atual. Exato. Não só o estudo abriu as percepções. Quem sabe se Acho que não terminou. Se ele entrou em êxtase, né? Pode ser, Ju, também acho. Alguma coisa tem aí, né? Eu estava pensando em outra coisa e me fugiu. Me fez lembrar, Jamie, né? Em sentido da ciência. Filme que fala da vida, Madame Marian, que dedicou seus estudos ao bem dos homens. Eu não assisti esse filme ainda, Jamie. Queria lembrar outra coisa aqui que eu ia falar para vocês. Não... Você vê que não era para eu dizer, né? Mas é isso. Esse capítulo se chamava O Gemido de um Pobre. Ok. Esse é o nome do filme, né, Jamie? Capítulo 4. Próxima semana a gente faz o capítulo 5. E a gente está quase na metade do livro, né? Cada capítulo trazendo um aprendizado importante para a gente. Agora vai começar o inverno e eu acho que com o inverno vai chegar o ápice da dor de Francisco. Dali, depois a primavera vai chegar e vai aquecer o coração dele e ele vai conseguir sair, né? Desse torpor, dessa estagnação que ele está vivendo. Tá bom, gente. Então até terça, muita paz, muita luz e uma boa semana, né? Hoje a gente ainda está terça-feira, uma boa semana para todos vocês. Um beijo e fiquem com Deus.